E então vamos passar a Angola. Angola, como sabem, é este enorme território, com esta configuração maciça, compacta, sem grandes reentrâncias, mas tem uma particularidade. É o enclave de Cabinda, que tem uma separação em relação à Angola, que não é só a foz do Rio Zaire, que está aqui, o célebre rio, o Congo, que dá, enfim, o nome a esta República do Zaire, mas há uma pequena faixa de terra aqui entre a margem direita do rio Congo e Cabinda, que também é a saída da República do Zaire para o oceano. O rei Leopoldo, não sei se sabem que o Zaire, que é a antiga colónia do Congo belga, o Congo belga começou por ser uma colónia do rei Leopoldo da Bélgica, antes de ser uma colónia belga. E o rei Leopoldo da Bélgica leva o problema do Congo belga para a Conferência de Berlim. Era a única colónia africana na altura que tinha, porque o Burundi e o Uganda ainda estavam incluídos no Congo belga. E o rei Leopoldo conseguiu não só criar este monstro e este aborto que é a atual República do Zaire, este aborto geográfico, mas conseguiu esta coisa notável, é que consegue ganhar em dois tabuleiros. Ele consegue integrar no mesmo território as zonas riquíssimas do interior da zona dos Grandes Lagos, riquíssimas em minérios, em cobre, em cobalto, em urânio, ouro, diamantes. Há quem lhe chame como é que chama? Um aborto geológico, pelas suas riquezas, mas também este aborto político em que consegue ganhar ali e consegue ganhar aqui no outro extremo, assegurando esta saída para o oceano, com prejuízo na altura do mapa cor-de-rosa português, da ligação de Cabinda a Angola, mas com grandes reflexos hoje, porque o problema de Cabinda e a sua autonomia em relação a Angola é invocado de uma forma artificial, porque, enquanto colónia portuguesa, Cabinda foi sempre parte integrante de Angola, nunca foi um território separado. Dependeu sempre de Luanda, mas esta criação do enclave de Cabinda veio a criar problemas futuros. Já lá voltaremos a isso. Ora, Angola é um problema mais complicado do que os outros. E vamos a ver se eu consigo, em pouco tempo, que é o que me resta, traçar-vos o quadro particular de Angola neste contexto da transferência do poder das antigas colónias portuguesas. O primeiro aspecto que eu gostava de chamar a atenção é que a guerra em Angola estava controlada, digamos, a guerra de libertação. Era um caso especial de que, enquanto na Guiné a guerra estava quase perdida, enquanto em Moçambique estava em processo de agravamento acelerado, digamos. Na Guiné, em Angola, a guerra estava relativamente controlada, por várias razões, que eu já adiantarei algumas. Mas o que não quer dizer que a guerra estivesse ganha. Para nós, que são coisas diferentes. Ainda há um bocadinho vi uma colega vossa com um livro na mão, que não sei se o comprou aqui na nossa biblioteca, e o título é A Vitória Militar no Leste de Angola. Quem era a colega que tinha esse livro? Mas o título é este, não é? A Vitória Militar no Leste de Angola. Bom, o título é abusivo, porque, já agora deixem-me voltar aqui atrás, o Leste de Angola era toda esta zona, digamos, se a gente passar o meridiano aqui entre este ângulo até aqui ao sul, digamos, o Leste de Angola é tudo isto. E toda esta zona do Norte de Angola a guerra, como sabem, começou aqui no Norte de Angola em 1961 e em 1965 ela registrou-se ao Leste de Angola e constituiu-se a chamada Zona Militar Leste de Angola, que tinha a sua sede aqui. Hoje Luena, na altura, era a cidade do Luso, aliás, onde eu estava no 25 de Abril, e esse comando, que era um comando de um general, da Zona Militar Leste, abrangia toda esta metade leste de Angola. Ora, a partir de 1965, foi aqui que a guerra se começou a agravar, a extensão da guerra para o leste. E houve realmente aqui uma situação que, em determinada altura, evoluiu favoravelmente para Portugal e que permitiu estabilizar até certo ponto a situação, que foi o facto de a UNITA, de Jonas Savimbi, que era um partido que sai de uma dissidência com a FNLA
que era particularmente importante aqui no norte de Angola. O Savimbi era desta região aqui do Bié, e o Savimbi funda a UNITA, União Nacional para a Independência Total de Angola, e desencadeia a sua primeira ação aqui, nesta zona, está aqui assim, Luau, que era na altura Teixeira de Sousa, na passagem do ano de 1965 a 1966. Procurando antecipar-se àquilo que na altura se estava a desencadear, que era a penetração a partir do leste do MPLA para a zona central do Planalto. O MPLA estava com muitas dificuldades aqui na sua primeira região militar, que era esta zona, porque o MPLA era hostilizado, quer o MPLA tinha as suas bases aqui na República Popular do Congo, e para penetrar em Angola, ele tinha ação em Cabinda, mas para penetrar no território do norte de Angola, tinha que atravessar aqui o território da República do Zaire, que era aliado da FNLA, e portanto começava a combater as tropas do MPLA. Depois, quando entrava no território de Angola, começava a sofrer ataques da FNLA, das tropas armadas, das Forças Armadas Portuguesas, e normalmente quando chegavam aqui à chamada sua primeira região militar, as forças do MPLA vinham quase exaustas. Às vezes colunas de 300 e 400 membros chegavam a meia dúzia aqui abaixo. E então o MPLA resolve abrir a frente leste com apoios da Zâmbia, e esta zona era uma zona muito menos guarnecida para Portugal, e até para com a tentativa não só de estender a sua influência aqui à zona do Bié, que é a zona mais populosa de Angola, como a procurar, através daqui do leste, fazer a sua ligação à primeira região militar. Ora, o Savimbi, entretanto, apercebe-se disto e procura, o Savimbi, como era desta região, procura vir aqui combater a penetração do MPLA para o interior. Acontece que, na altura, o Savimbi começa aqui a ter alguma projeção, mas começou-se a sentir fragilizado aí a partir de 1969. Então o Savimbi estabelece um acordo com as Forças Armadas Portuguesas, que eram na altura aqui comandadas pelo general Betancur Rodrigues, que depois, mais tarde, no 25 de abril, era o governador da Guiné, era o que tinha substituído o Zupino da Guiné, e que era um homem inteligente e um homem clarividente, e viu que esse acordo com o Savimbi lhe podia trazer grandes benefícios estratégicos. E a célebre Operação Madeira, chama-se Operação Madeira, não tem nada a ver com a Madeira do Jardim, não tem nada a ver. Era Madeira, porque Madeira com letra pequena. Porquê? Porque os contactos entre o Savimbi estava com as suas tropas aqui, estabelecido nesta zona, chamada a zona de Lunguebungo, são estes rios que estão aqui. Aqui este rio é o rio Lunguebungo. E nesta zona o Savimbi estava estabelecido com as suas tropas. E havia aqui uns madeireiros portugueses que faziam aqui exploração de madeiras. E são esses madeireiros que fazem o contacto, ou melhor, que são os portadores do contacto do Savimbi para o comando português aqui no Luso, atual Luena, e por isso se chamou Operação Madeira. E a Operação Madeira acaba por ser um compromisso que as Forças Armadas Portuguesas da Zona Militar Leste, com o conhecimento, evidentemente, do comandante-chefe em Luanda e daqui do Comando Estratégico em Lisboa, aceitavam que Savimbi se mantivesse aqui. Ninguém ia perturbar o Savimbi aqui na zona onde ele se mantinha, e o Savimbi comprometia-se não só a dar-nos informações sobre as bases do FNLA aqui a norte do Caminho de Ferro e as bases do MPLA a sul do Caminho de Ferro. O Caminho de Ferro é isto, aqui, é o Caminho de Ferro de Benguela, que vai de Benguela até à Zâmbia e depois para o Zaire. E o Savimbi comprometia-se a dar-nos informações sobre as bases do MPLA e as bases da FNLA, e ele próprio a combater as bases da FNLA e as bases do MPLA. Resultado, com este compromisso, Portugal conseguiu anular e eliminar completamente todas as bases do MPLA e da FNLA no leste de Angola. E o Savimbi permaneceu ali com o compromisso de não sair de uma zona que lhe foi demarcada. Ora, o MPLA não foi por isso que desapareceu daqui, porque manteve as suas bases, mas as suas bases fixadas aqui na Zâmbia, continuava a fazer operações em que penetrava no território europeu, no território angolano, mas regressava depois às suas bases. A FNLA, de uma maneira geral, quase que desapareceu aqui do norte do Caminho de Ferro. Ora, portanto, a vitória militar do norte, do leste de Angola, é este sucesso temporário no leste de Angola. E realmente é uma verdade, mas aquilo não foi uma vitória militar, foi uma vitória de uma batalha, não foi a vitória na guerra. Porquê? Porque posso-vos dizer que, por exemplo, entretanto o general Betancur Rodrigues saiu daqui, como eu vos disse, foi para a Guiné, vem para aqui um novo general, que era aquele que estava quando eu lá estava, o general Hipólito, que é o novo comandante da Zona Militar Leste,
E o general Hipólito, quando chegou, teve aquele drama dos generais, é que não tinha ali nenhuma guerra para ganhar. De maneira que isto, o general Hipólito encarregou-se de praticamente considerar inexistentes os acordos com a UNITA, e em janeiro de 1974, a guerra com a UNITA no leste de Angola tinha recomeçado. A Operação Castor, e era, num momento, a operação mais importante que estava a desenvolver em todo o território de Angola. Era a operação contra a UNITA. Bom, isto foi decisivo para a UNITA, porque se em 25 de Abril o acordo da Operação Madeira se tivesse mantido em vigor, a UNITA nunca tinha conseguido o estatuto de movimento de libertação, porque os outros movimentos não lhe tinham reconhecido e a própria OOA lhe tinha recusado. A UNITA estava comprometida com o governo colonial. Ora, foi o facto, quer dizer, ao fim e ao cabo, o general Hipólito foi o salvador da UNITA, com o desencadeamento das operações, são as tais contradições da guerra, com o tal desencadeamento das operações, da Operação Castor, em janeiro de 74, fez com que a UNITA viesse a recuperar o estatuto de movimento de libertação. Estava em guerra com as Forças Armadas Portuguesas. Aliás, fui eu, pessoalmente, que depois, no dia 14 de junho de 74, fui aqui às terras do Savimbi assinar o acordo de cessar-fogo com o Savimbi. E foi o primeiro. Mais uma vez, ele traiu todos os outros. Porque todos os movimentos de libertação, quer de Angola, quer de Moçambique, quer da Guiné, comprometeram-se a não aceitar negociar com Portugal enquanto não estivesse sido cortado o tal ciclo vicioso, enquanto Portugal não reconhecesse o direito à independência das colónias. O único que aceitou negociar com Portugal foi o Savimbi, para ganhar algum avanço. E em 14 de junho, reparem, a Lei 774 é só de 27 de junho. Em 14 de junho, um mês e meio antes, eu com mais 2 camaradas fomos assinar o acordo com o Savimbi. É claro, ele é que traiu, não fomos nós. Nós conseguimos o cessar-fogo, que para nós foi extremamente importante. Bom, portanto, guerra controlada em Angola é muito diferente de guerra ganha em Angola. De qualquer maneira, foi um trunfo que até certo ponto jogou em nosso favor. Há um segundo aspecto que é importante para este controle da guerra em Angola. Era o facto de haver 3 movimentos de libertação. Eu já voltarei a este aspecto, mas o facto de haver 3 movimentos de libertação em Angola fez com que Portugal conseguisse jogar com o facto de eles estarem uns contra os outros. E, por vezes, as lutas entre os 3 movimentos de libertação, uns com os outros, eram muito mais agudas e muito mais intensas e mais mortíferas do que as lutas contra Portugal de cada um deles. Portanto, isto fragilizou, obviamente, e jogou a nosso favor. Depois há outro aspecto que foi aqui focado já pelo almirante Vítor Crespo, que é o problema do desenvolvimento económico em Angola. E quando o almirante Vítor Crespo falou no desenvolvimento real que houve em Angola, inclusive no campo industrial, houve este aspecto fundamental que foi a partir de 1956, foi o problema do petróleo. E em Angola, em 1974, já se estava a exportar petróleo em grande quantidade e, portanto, estava a ser ali o novo Eldorado do Império Português. O terceiro aspecto a considerar é que a colonização em Angola foi a colonização mais numerosa, isto é, havia bastante mais colonos portugueses em Angola do que nas outras colónias, e isto evidentemente teve algum significado. Mas atenção, às vezes exagera-se, às vezes chega-se a falar em 1 milhão de portugueses em Angola. Bom, o último censo que houve em Angola foi em 1973, para as eleições que houve na altura, e o último censo de Angola dava, como portugueses residentes em Angola, 320 mil. Portanto, era isto, vá lá, que houvesse mais alguns em 74, havia 330 mil. Muitos desses foram indivíduos que depois optaram pela nacionalidade angolana, independentemente da sua raça. De qualquer maneira, era mais significativa do que as outras colónias. Depois havia o problema de Cabinda. O problema de Cabinda teve significado porque, digamos que justificou algumas tentativas de independência separada de Cabinda. E isto, evidentemente, que teve influência nas negociações com Angola. Eu voltarei a este problema de Cabinda ainda. O movimento de libertação legitimados, enquanto que nas outras colónias o problema era negociar com um movimento de libertação, com um interlocutor, em Angola exigia negociar com 3 que ainda por cima estavam uns contra os outros. Portanto, a situação de negociações iniciais em Angola foram muito complicadas. Depois havia o problema dos Estados limítrofes. Já vos falei na República do Zaire, havia a Zâmbia a leste, mas havia a terrível vizinhança da África do Sul a sul, através fundamentalmente da Namíbia, que era na altura ainda uma dependência da África do Sul. Ora,
O problema da África do Sul, que era a grande potência na África Austral, foi evidentemente um problema que tivemos que ter em consideração e, aliás, a África do Sul acabou por jogar um papel direto na transferência do poder, que foi extremamente importante. Por outro lado, o Zaire era um apoiante direto de um dos movimentos de libertação, que era a FNLA, apoiado também pelos Estados Unidos, e o Zaire era o peão, o Zaire do Mobutu era o peão dos Estados Unidos naquela zona central da África. O MPLA era apoiado pela República Popular do Congo, que era aquela, a norte de Cabinda, mas que só tinha reflexos no território de Cabinda, onde, aliás, o MPLA era o único movimento de libertação que atuava no interior do enclave de Cabinda. Por outro lado, Angola, exatamente por causa da sua riqueza, exatamente por causa da colónia de portugueses mais numerosa, foi o principal alvo de tentativas neocoloniais. E aquilo a que eu chamei num livro que escrevi sobre a descolonização de Angola era a joia da coroa do colonialismo português. E, portanto, houve várias tentativas, inclusive o próprio Spearman, quando aceitou assinar a Lei 774, que rompia o tal círculo vicioso, reconhecer a independência dos povos das colónias à independência, terá tido uma frase assassina, porque depois daquilo disse: mas Angola é comigo.